Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós seguimos para mais um episódio do História de Liderança do livro Um Monge Executivo. O capítulo de hoje vai tratar sobre paradigmas, velhos e novos paradigmas. E a leitura ou releitura desse livro, ela é incrível, porque sempre me faz pensar o contexto em que vivia quando li esse livro da primeira vez e o contexto que nós temos hoje, ele é diferente. Mas as palavras, o conteúdo, as reflexões, elas seguem super importantes. Espero que vocês gostem. Capítulo 2. O velho paradigma. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde partiu. Antigo provérbio chinês. Eu estava completamente acordado às 5:45 da manhã, mas não sentia muita vontade de sair da cama. Entretanto, como sabia que Simeão estaria aguardando por mim na capela, abandonei as cobertas quentes, joguei um pouco de água no rosto e fui ao seu encontro. Simeão estava sentado na mesma cadeira que ocupava nas 5 cerimônias diárias. Ele acenou para mim e eu me sentei próximo dele. Me desculpe por tirá-lo da cama tão cedo, eu disse. Não se preocupe. Eu acordo muito cedo, John. Estou feliz por podermos passar algum tempo juntos. Perguntei ao reitor ontem se podia tomar o café da manhã com você, mas ainda não obtive resposta. Ele concordou em permitir que quebrássemos o grande silêncio antes da cerimônia das 5:30. E estou muito agradecido por isso. Ele é realmente muito bondoso, pensei. Diga-me, John, o que você tem aprendido? Muitas coisas, respondi. Aquele conceito de poder e autoridade é muito interessante. Mas, Simeão, ontem eu fiquei constrangido quando você me pegou por não estar ouvindo o que a Kim dizia. Ah, sim. Eu tenho reparado que você não ouve muito bem. O que você quer dizer com isso? Perguntei na defensiva. Sempre me considerei um bom ouvinte. Ontem de manhã, quando nos conhecemos em seu quarto, você me interrompeu no meio de uma frase 3 vezes. Isto, sinceramente, não me afeta. Mas, John, eu tenho receio das mensagens que você transmite às pessoas que lidera quando as interrompe desse modo. Ninguém lhe falou desse seu mau hábito? Não, realmente. Menti, sabendo que uma das maiores reclamações de Rachel sobre mim era que eu nunca permitia às pessoas concluírem uma frase. Isso frustrava muito os meus filhos. Rachel sempre repetia que provavelmente eu fazia a mesma coisa no trabalho e talvez ninguém jamais tivesse coragem de dizer-me. Mas certa vez no trabalho, alguém fez isso. Foi durante uma entrevista com um gerente de produção que estava se demitindo para trabalhar com um concorrente. Ele me disse que eu era o pior ouvinte que tinha conhecido. Não me importei muito com a sua colocação, pois o considerava um traidor. Mas agora percebia que precisava repensar essa observação feita por ele. Quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia algumas mensagens negativas. Número 1. Se você me interrompeu, é porque não estava prestando muita atenção ao que eu dizia, já que sua cabeça estava ocupada com a resposta. Número 2. Se você se recusa a me ouvir, não está valorizando a minha opinião. Finalmente, você deve acreditar que o que tenho a dizer é muito mais importante do que eu tenho a dizer. John, essas mensagens são desrespeitosas e, como líder, você não pode enviá-las. Mas não é assim que eu me sinto, Simeão. Retruquei. Respeito muito você. Seus sentimentos de respeito devem se expressar por meio de suas ações de respeito, John. Creio que tenho de trabalhar isso. Respondi rapidamente, desejando mudar de assunto. Fale-me de você, John. Simeão pediu como se estivesse lendo minha mente. Durante 5 minutos, relatei a Simeão uma breve autobiografia. E nos 5 minutos seguintes, falei das coincidências de Simeão e do sonho recorrente. Simeão escutou atentamente, como se nada mais no mundo tivesse importância além do que eu estava dizendo. Ele me olhava diretamente nos olhos e inclinava a cabeça para demonstrar que compreendia. Mas não falou sequer uma palavra até eu concluir. Depois de 1 minuto ou 2 de silêncio, ele disse: Obrigado por compartilhar sua história, John. É fascinante. Adoro ouvir sobre a jornada das pessoas pela vida.
Nada de tão especial, eu disse, retraindo. Qual a sua opinião sobre essas coincidências de Simeão? Ainda não estou bem certo, John, ele disse, esfregando o queixo. Tenho a inclinação de concordar com a sua esposa de que, provavelmente, isso significa algo. Nosso inconsciente e os sonhos que ele nos fornece têm uma riqueza indescritível que estamos apenas começando a compreender. Sim, suponho. Então, como posso ajudá-lo esta semana, John? Creio que gostaria de roubar um pouco do seu cérebro, se possível, Simeão. Realmente estou lutando muito estes dias e minha mente é um verdadeiro turbilhão. Qualquer um imagina que um sujeito que tem tudo que todos poderiam desejar deveria estar contente e feliz. Contudo, como eu lhe disse, este não é o meu caso. John, levei muitos anos para aprender que não são as coisas materiais que nos trazem alegria na vida. Simeão disse como se estivesse declarando uma verdade universal. Olhe ao redor de nós. Os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. Você realmente acredita nisso, Simeão? Só para começar, John. Pense no amor, no casamento, na família, nos amigos, nos filhos, nos netos, no nascer e pôr do sol, nas noites de lua, nas estrelas brilhando, nas criancinhas, nos dons do tato, do gosto, do olfato, da audição, da visão, na boa saúde, nas flores, nos lagos, nas nuvens, no sexo, na capacidade de fazer escolhas na própria vida. Todos são grátis, John. Alguns frades começaram a entrar na capela e eu soube que nossa hora estava quase chegando ao fim. Creio que aprenderei alguma coisa com você esta semana, Simeão. Não sei o que será, mas estou ansioso de continuar. Preciso ter a minha vida de volta novamente antes de perder o emprego e até a família. Mas, para ser franco com você, na realidade, estou me sentindo pior aqui. Quanto mais escuto você, mais percebo o quanto estou fora da linha. Acredito que nunca me senti tão por baixo. Este lugar é ideal para recuperar sua vida. Simeão respondeu. Havia um murmúrio na sala de aula quando o relógio começou a bater 9 horas naquela manhã. Simeão sorriu para o grupo e disse cordialmente. Acredito que alguns de vocês estiveram lutando com alguns dos princípios que debatemos ontem. Você está certíssimo. O sargento explodiu como se falasse para o grupo todo. Essa história de conto de fadas vai contra tudo que nós aprendemos no mundo real. O pregador inclinou a cabeça e disse. O que você quer dizer com nós? Talvez você tenha que desafiar alguns dos seus velhos paradigmas, soldado. E o que é um paradigma, pregador? Resmungou o sargento. Algo que você tirou da Bíblia? Simeão assumiu a direção. Paradigma é uma boa palavra. Paradigmas são apenas padrões psicológicos, modelos ou mapas que utilizamos para navegar na vida. Nossos paradigmas podem ser valiosos e até salvar vidas quando usados adequadamente. Mas podem se tornar perigosos se os tivermos como verdades absolutas, sem aceitarmos qualquer possibilidade de mudança e deixarmos que eles filtrem as novas informações e as mudanças que acontecem pela vida. Agarrar-se a paradigmas ultrapassados pode nos deixar paralisados enquanto o mundo passa por nós. O sargento disse. Está bem, agora entendi. Meu velho paradigma era que os frades eram estranhos e os mosteiros deviam ser evitados a todo custo. Graças ao meu capitão, que insistiu em mandar-me para cá, tenho o prazer de dizer que esses paradigmas estão sendo desafiados aqui nessa semana. Ele levantou os olhos e suspirou. Todos rimos, mas ninguém riu mais do que Simeão. Acredito que devo lhe agradecer, Greg. Simeão respondeu com um sorriso. Como exemplo de paradigma perigoso, pense na visão de mundo que uma garotinha vítima de um pai abusivo desenvolveria. Provavelmente, ela teria a ideia, o paradigma, de que os homens adultos não devem ser confiáveis. Enquanto ela fosse criança, esse paradigma a levaria a afastar-se do pai. Porém, se ela o transferir para o mundo adulto, é provável que, quando crescer, tenha grandes dificuldades com os homens. Compreendo, disse a enfermeira. O paradigma da menina pequena era que nenhum homem é confiável. Mas o paradigma apropriado é que alguns homens não são confiáveis. Entretanto, a menina ficaria impregnada pelo modelo que serviu para ela enquanto viveu no lar com aquele irresponsável e o transferirá inadequadamente para suas vivências no mundo adulto. Exatamente, Kim. Simeão prosseguiu. Por isso,
É importante que desafiemos sempre os paradigmas sobre nós mesmos, do mundo, ao redor de nós, de nossas organizações e das outras pessoas. Lembrem-se de que o mundo exterior entra em nossa consciência pelos filtros de nossos paradigmas. E nossos paradigmas nem sempre estão certos. Eu acrescentei. Li em algum lugar que não vemos o mundo como ele é, mas como nós somos. O mundo parece muito diferente dependendo de nossa visão. Ele parece diferente se eu sou rico ou pobre, doente ou saudável, jovem ou velho, negro ou branco. Minha mulher enxerga o mundo de modo muito distinto do meu, acreditem-me. A diretora disse: acredito que foi Mark Twain quem disse que precisamos ter cuidado para assimilar as lições apropriadas de nossas experiências. Ele exemplificou com o gato que senta no fogão quente. Como a experiência foi dolorosa, ele jamais se sentará em qualquer fogão, nem quente nem frio. Excelente, excelente! Simeão reagiu com seu sorriso costumeiro. Pensem nos velhos paradigmas. A terra é chata, o sol gira em torno da terra, a salvação virá se você for uma boa pessoa, as mulheres não podem votar, os negros são inferiores, as monarquias devem governar as pessoas, cabelos longos e brincos são apenas para mulheres. E assim por diante. Novas ideias e maneiras de fazer as coisas estarão sempre sendo desafiadas e até rotuladas como heréticas, coisas do diabo, comunistas. Desafiar os velhos caminhos precisa de muito esforço, porém acomodar-se nos paradigmas ultrapassados também. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. A treinadora declarou: eu gostaria de saber se este é o motivo do progresso contínuo tão grande nesses dias. Se uma organização não está desafiando suas crenças e velhas maneiras de fazer as coisas, a concorrência e o mundo apenas a ultrapassam. Por outro lado, averiguamos que as pessoas têm muita dificuldade em mudar. Por quê, Simeão? Simeão respondeu rapidamente: a mudança nos desinstala, retira-nos da nossa zona de conforto e nos obriga a fazer as coisas de modo diferente, o que é difícil. Quando nossas ideias são desafiadas, somos forçados a repensar nossa posição. E isso é sempre incômodo. É por isso que, em vez de ponderar sobre seus comportamentos e enfrentar a árdua tarefa de mudar seus paradigmas, muitos se contentam em permanecer eternamente paralisados em seus pequenos trilhos. A diretora fez uma careta. Um trilho é uma espécie de caixão sem alças. A treinadora contribuiu. O progresso contínuo é essencial tanto para as pessoas como para as organizações, porque nada permanece igual na vida. A natureza nos demonstra nitidamente que ou você está vivo ou crescendo, ou está morrendo, morto ou declinando. Simeão acrescentou: quase todos compram a ideia do progresso contínuo. Entretanto, por definição é impossível melhorar, a menos que mudemos. São sempre pessoas corajosas da linha de frente que desafiam e fazem as perguntas que abrirão caminho para as outras. George Bernard Shaw. A diretora interrompeu novamente. Disse uma vez que o homem sensato se adapta ao mundo. O insensato persiste em tentar adaptar o mundo a si mesmo. Portanto, todo o progresso depende do homem insensato. Muitas vezes comento com as minhas jogadoras, acrescentou a treinadora, que é preferível ser o cão-guia da matilha por 3 motivos. Primeiro, é ele quem abre os caminhos. Segundo, é o primeiro a ver a paisagem. E terceiro, não fica olhando para os rabos dos outros o tempo todo. Obrigado, Chris. Eu ainda não tinha ouvido isso. Simeão riu. Ele caminhou em direção ao quadro e escreveu exemplos de velhos e novos paradigmas, enquanto o grupo trocava ideias. Velho paradigma: invencibilidade dos Estados Unidos da América. Novo paradigma: concorrência global. Velho paradigma: administração centralizada. Novo paradigma: administração descentralizada. Velho paradigma: Japão igual a produtos de má qualidade. Novo paradigma: Japão igual a produtos de boa qualidade. Velho paradigma: gerenciamento. Novo paradigma: liderança. Velho paradigma: eu penso. Novo paradigma: causa e efeito. Velho paradigma:
apego a um modelo. Novo paradigma, melhoria contínua. Velho paradigma, lucro a curto prazo. Novo paradigma, lucro a curto e longo prazos. Velho paradigma, trabalho. Novo paradigma, sócios. Velho paradigma, evitar e temer mudanças. Novo paradigma, a mudança é urna constante. Velho paradigma, está razoável. Novo paradigma, defeito zero. Simeão continuou. Certo, temos velhos paradigmas sobre como dirigir organizações que precisam ser desafiados nessa entrada do novo milênio. Como a menininha, podemos estar carregando bagagem velha e paradigmas organizacionais inapropriados para um mundo em constante evolução. Segundo vocês, quais seriam os paradigmas predominantes na administração de uma organização hoje? O sargento, como sempre, foi rápido. Estilo piramidal de administração. O vértice para baixo. Faça o que eu digo, se eu quiser sua opinião, eu a darei para você. Viver conforme a regra de ouro que diz: quem tem o ouro, faz as regras. Simeão encaminhou-se para o quadro novamente, devagar, dizendo: vamos falar do paradigma da administração de estilo piramidal e por que se tornou tão popular. Ele desenhou um grande triângulo e subdividiu-o em 5 partes. Nossa administração em estilo de pirâmide é um velho conceito herdado de séculos de guerra e monarquias. Nas Forças Armadas, por exemplo, encontra-se o general no topo, com coronéis, seguidos dos capitães e tenentes, sargentos, e adivinhe quem está lá embaixo? Os soldados, Greg disse. As tropas da linha de frente muitas vezes se referem a si mesmas como os soldados, e se orgulham muito disso. Obrigado, Greg. E quem é que fica mais próximo do inimigo? O general ou os soldados? Claro, os soldados, disse a treinadora. Simeão começou a colocar títulos de direção organizacional sobre os títulos militares, dizendo: daremos um passo de cada vez e adaptaremos este modelo militar às nossas organizações de hoje. Colocaremos o presidente no lugar do general, os vice-presidentes no dos coronéis, os gerentes intermediários no dos capitães e tenentes, e os supervisores no dos sargentos. Agora, adivinhem quem está na base da organização típica. Os soldados. 3 de nós responderam em uma só vez. Não são mais os soldados, o pregador anunciou. Agora, nós nos referimos a eles como os empregados ou associados. Obrigado, Lee. Simeão sorriu. E onde está o cliente neste modelo? Quem está mais perto do cliente? O presidente ou os caras que executam o trabalho e agregam valor ao produto? Espero que a resposta seja óbvia para vocês. Então eu disse: meu chefe costumava me lembrar que as pessoas que colocam o vidro nas caixas em nossa fábrica são as mais próximas dos clientes. Quer dizer, eu posso até conhecer os clientes pessoalmente e convidá-los para almoçar ocasionalmente, mas a coisa mais importante é a que está dentro da caixa quando ele tira a tampa. E a última pessoa a tocar naquele vidro é o trabalhador. Acredito que isso o faz mais próximo dos clientes. Velho paradigma. Presidente, general. Vice-presidentes, coronéis. Gerentes intermediários, capitães e tenentes. Supervisores, sargentos. Empregados, associados, soldados, tropas. Cliente, inimigo. Sim, eu ouvi dizer que os executivos se sentem muito sozinhos no topo. Mas todos os outros também estão sozinhos, porque cada um está tratando de executar o seu trabalho. Teresa deixou escapar. Então você tem um modelo que se parece um pouco com este. Simeão anunciou, afastando-se do quadro, e perguntou: este é um bom modelo ou paradigma para dirigir uma organização hoje? Uma coisa é certa, respondeu o sargento um tanto na defensiva. Esta é uma maneira eficiente de realizar o trabalho. Nosso país alcançou grande projeção usando este estilo. Foi um sucesso durante muito tempo. Bem, comentou o pregador, parece muito natural
que depois das grandes vitórias do início do século XX, as pessoas retornassem para casa, acreditando que esse estilo de poder de cima para baixo, de obedecer ordens sem questionar, fosse o melhor para conseguir o que se desejava. Muitas pessoas, provavelmente, voltaram para casa elegendo essa maneira como a melhor e talvez a única de conduzir seus negócios, seus lares, os times esportivos, as igrejas e as organizações não militares. É indiscutível que o modelo militar foi eficiente para ganhar guerras. Simeão concordou, balançando a cabeça. Mas eu me pergunto se, tal como na história da menininha do nosso exemplo, não transferimos inadequadamente um modelo que serviu perfeitamente bem na defesa de terras e crianças para um mundo onde o mesmo modelo não será tão eficiente. Este modelo nos serve bem hoje ou há um caminho melhor? Sabe, Lee começou, quando olho para o modelo no quadro, fico admirado por termos o cliente no mesmo lugar do inimigo. Você acredita mesmo que as organizações veem o cliente como um inimigo? Certamente eu não gostaria que fosse assim, pelo menos conscientemente. Kim respondeu. Mas quando olho para esse estilo de administração de cima para baixo, fico preocupada com as mensagens que estão sendo enviadas para os empregados. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Na organização, todos estão olhando para cima, para o chefe e longe do cliente. Ela respondeu rapidamente. Boa observação, Kim. Simeão exclamou. Isso é exatamente o que acontece com uma mentalidade ou paradigma de cima para baixo. Se eu tivesse de ir à sua organização e perguntasse aos empregados quem eles estão tentando agradar ou a quem eles servem, qual seria a resposta da grande maioria? Respondi sem vacilar. Eu gostaria de pensar que eles diriam o cliente, mas receio que diriam o patrão. Sim, de fato estou seguro de que os empregados da minha fábrica diriam algo como estou aqui para fazer o chefe feliz. Se o chefe estiver feliz, a vida é boa. Triste, mas provavelmente verdadeiro. É honesto de sua parte reconhecer isso, John, afirmou Simeão. Minha experiência tem sido a mesma. Hoje, em muitas organizações, as pessoas se empenham sobretudo em manter o patrão feliz. E quando todo mundo se empenha em manter o chefe feliz, quem se preocupa em manter o cliente feliz? A diretora parecia um pouco perplexa quando disse vagarosamente. Ah, isso é muito triste. Talvez o cliente precise estar no topo. Isso não faz muito mais sentido? Claro que faz, Teresa, respondeu o pregador. Porque se o cliente não estiver sendo servido e mantido feliz, não haverá um próximo seminário, porque logo estaremos desempregados. Simeão encaminhou-se para o quadro. Seguindo o que Teresa disse, suponham que nosso paradigma de cima para baixo esteja de cabeça para baixo. Suponham que um modelo que serviu perfeitamente bem num certo tempo e local não seja apropriado hoje. E se, como Teresa sugeriu, invertêssemos o triângulo e colocássemos o cliente no topo? E, como dissemos anteriormente, os mais próximos do cliente fossem os associados ou empregados, apoiados pela linha de frente dos supervisores e a seguir todo o resto. O novo modelo poderia se parecer com este. Simeão distanciou-se do quadro. Creio que você está vivendo na Ilha da Fantasia, Simeão, exclamou o sargento. Você está dizendo que os empregados deveriam estar no topo dirigindo o negócio? Todo esse papo engraçado na teoria, mas esqueça dele no mundo real. Novo paradigma. Cliente. Associados. Empregados. Supervisores. Gerentes intermediários. Vice-presidentes. Presidente. Simeão sorriu tranquilamente. Por favor, atore-me mais um minuto ou dois, Greg. Imaginemos uma organização cujo foco principal fosse servir ao cliente. Imagine, como mostra a pirâmide, uma organização onde os empregados na linha de frente estivessem servindo aos clientes e garantindo que suas verdadeiras necessidades estivessem sendo satisfeitas. E suponha também que o supervisor da linha de frente começasse a enxergar os empregados como clientes e se dedicasse a identificar e preencher suas necessidades. E assim por diante, pela pirâmide abaixo. Isso exigiria que cada gerente adotasse uma nova atitude,
Um novo paradigma, reconhecendo que o papel do líder não é impor regras e dar ordens à camada seguinte. Em vez disso, o papel do líder é servir. Que paradoxo interessante. E se estivesse tudo de cabeça para baixo? Talvez liderássemos melhor servindo. A enfermeira apoiou. No hospital, eu sempre digo aos meus supervisores que seu trabalho é retirar todos os obstáculos, todos os empecilhos para que os empregados possam servir aos pacientes. Eu lhes digo para se verem como gigantescos niveladores de estradas, removendo todos os quebra-molas ao longo do caminho. Usando suas palavras, Simeão, remover os obstáculos seria servir as pessoas. Isso mesmo, o pregador acrescentou. Lamentavelmente, muitos gerentes colocam obstáculos em vez de retirá-los. Eu costumava chamar os supervisores que passavam os dias colocando obstáculos de gerentes gaivotas. Um gerente gaivota é aquele que periodicamente voa para dentro da área, faz muito barulho, engana as pessoas, talvez como seu almoço, e desaparece. Creio que todos nós conhecemos alguns gerentes assim. É uma vergonha que tantos líderes gastem seu tempo falando de seus direitos como líderes, em vez de suas terríveis responsabilidades como líderes. Simeão sorriu. Está na hora da capela do meio-dia. Resumindo o que discutimos, um líder é alguém que identifica e satisfaz as necessidades legítimas de seus liderados e remove todas as barreiras para que possam servir ao cliente. Repetindo, para liderar, você deve servir. Viva Simeão! Viva Simeão! O sargento cantou até perder o fôlego enquanto saía. Após o almoço, decidi andar um pouco na praia antes da aula da tarde. Greg perguntou se podia ir comigo e eu menti educadamente. Seria ótimo. O sargento era a última pessoa com quem eu gostaria de passear. Caminhamos uns minutos silenciosamente até que ele perguntou: o que você acha de toda essa coisa de poder versus autoridade e de servir as pessoas? Ainda não estou certo, mas eu continuo escutando, respondi. Tenho dificuldade em acreditar que isso funcionaria no mundo real. É grego para mim. Para nós dois, Greg. Eu disse apenas para ser agradável. Mas pela segunda vez em menos de 5 minutos, eu mentia para o Greg. As palavras de Simeão não eram língua estrangeira para mim. Reconheci a verdade quando a ouvi. Todos estavam presentes e curiosamente quietos quando o relógio tocou 2 vezes para começar nossa sessão da tarde. Antes que Simeão abrisse a boca, o sargento falou: sei que você era visto como um bom líder há alguns anos e eu respeito isso, Simeão. Mas eu não posso acreditar que você tenha conseguido sua fama dizendo aos supervisores que fizessem o que os empregados queriam. Se eu tentasse liderar as pessoas desse modo, perdoe-me, haveria uma anarquia declarada. Num mundo ideal, você pode estar certo. Porém, fazer o que as pessoas querem jamais funcionará neste mundo. Sinto muito, Greg, iniciou Simeão. Acredito que não fui claro sobre o que significa servir. Eu falei que os líderes deviam identificar e satisfazer as necessidades de seus empregados e servi-los, atendê-los. Eu não disse que eles deviam identificar e satisfazer as vontades das pessoas, ser escravos delas. Os escravos fazem o que os outros querem. Os servidores fazem o que os outros precisam. Há um mundo de diferença entre satisfazer vontades e satisfazer necessidades. E como você definiria a diferença? Greg perguntou um pouco mais calmo. Simeão não vacilou. Como pai, por exemplo, se eu deixasse que meus filhos fizessem o que quisessem, creio que nenhum de vocês gostaria de passar um tempo em minha casa. Porque as crianças estariam correndo, gritando, e teríamos uma anarquia, como você mesmo disse. Dando o que as crianças querem, estou seguro de não estar dando o que precisam. As crianças e os adultos necessitam de um ambiente com limites. Um lugar onde haja regras estabelecidas e onde as pessoas sejam responsáveis. Elas podem não querer limites e responsabilidade, mas precisam de limites e responsabilidade. Não fazemos favor a ninguém comandando lares ou departamentos indisciplinados. O líder jamais deve aceitar a mediocridade ou o segundo lugar. As pessoas precisam receber estímulo para se tornarem o melhor que puderem ser. Talvez isto não seja o que querem.
Entretanto, o líder deve estar sempre mais preocupado com as necessidades do que com as vontades. Para minha surpresa, senti vontade de falar. Todos os trabalhadores de nossa fábrica querem ganhar $20 por hora. Se fôssemos pagar-lhes $20 por hora, provavelmente estaríamos falidos em poucos meses, porque nossa concorrência seria capaz de fazer o vidro muito mais barato. Se concordássemos com a reivindicação, poderíamos ter feito o que os empregados queriam. Porém, certamente, não faríamos o que eles precisavam, que é proporcionar empregos estáveis e duradouros. O sargento acrescentou: sim, acredito que é isso que os políticos fazem quando tomam suas decisões baseadas na última pesquisa Gallup. Pensam estar dando o que o povo quer, mas desconhecem o que o povo realmente precisa. Mas como você diferencia necessidades de vontades? Perguntou a enfermeira. Uma vontade, Simeão explicou, é apenas um desejo que não considera as consequências físicas ou psicológicas daquilo que se almeja. Uma necessidade, por outro lado, é uma legítima exigência física ou psicológica para o bem-estar do ser humano. Isso não é meio complicado? Kim questionou. Além disso, as pessoas são diferentes, o que faz com que tenham necessidades distintas. Embora eu acredite que há certas necessidades, como receber tratamento respeitoso, que são universais. Grande questão, Kim. Interrompi. Meu filho mais velho, John Jr., era uma criança de vontade intensa, enquanto minha filha, Sarah, era mais dócil. Certamente eles têm necessidades diferentes, e isso exigiu de nós, pais, diferentes estilos de tratamento para lidar com essas necessidades individuais. O mesmo vale para o lugar onde trabalho. Um novo empregado, sem dúvida, tem uma série de necessidades diferentes das de alguém que trabalhava há 20 anos e conhece perfeitamente suas tarefas. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes, e por isso acredito que o líder tenha de ser flexível. Simeão prosseguiu. Se o papel do líder é identificar e satisfazer as legítimas necessidades das pessoas, nós deveríamos estar nos perguntando constantemente: quais são as necessidades das pessoas que lidero? Quero desafiar vocês a fazerem uma lista das necessidades que essas pessoas têm em sua casa, na igreja, na escola, onde quer que vocês liderem. E se não conseguirem dizer quais são as necessidades dos que trabalham com vocês, perguntem-se: quais são as minhas necessidades? Isso os auxiliará a descobrir as dos outros. Greg adiantou-se. Bom, o Chuck, o operador da retroescavadeira, necessita de uma boa máquina, de ferramentas apropriadas, de treinamento, de material, de um salário justo e de um ambiente de trabalho seguro. Isso o faria feliz. Simeão retrucou. Eis um bom começo, Greg. Tudo que você disse completa muito bem as necessidades físicas do Chuck. Mas lembre-se, ele também tem necessidades psicológicas que precisam ser satisfeitas. Quais seriam essas necessidades? A enfermeira, a mais cativante dos participantes do retiro, pensei, levantou-se, dirigiu-se ao quadro e desenhou outra pirâmide. E depois disse: não acredito que estou fazendo isto, mas obedecerei a Simeão falando quando tenho vontade de falar. Queridinha do professor, gritei para ela. Para com isso, John. Não é fácil para mim, Kim contestou com um pequeno sorriso. No curso de psicologia aprendi sobre Abraham Maslow e a sua hierarquia das necessidades humanas. Creio que havia 5 níveis de necessidades, sendo o nível mais baixo comida, água e teto. O segundo, segurança e proteção e assim por diante. A enfermeira distanciou-se do quadro antes de continuar. Se bem me recordo, as necessidades do nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades do nível mais alto. Assim, se considerarmos o nível mais baixo, suponho que pagar um salário justo e dar os benefícios satisfariam as necessidades de comida, água e teto. As necessidades da segunda camada, segurança e proteção, exigiriam um ambiente de trabalho seguro, juntamente com o fornecimento de limites e o estabelecimento de regras e normas, como disse Simeão hoje cedo. Maslow afirma que estabelecer limites, regras e padrões é fundamental para satisfazer as necessidades de segurança e proteção.
Isso nos leva a concluir que Maslow não era de modo algum adepto da permissividade dos pais. Hierarquia das necessidades humanas de Maslow: autorrealização, autoestima, pertencimento e amor, segurança e proteção, comida, água, moradia. Prossiga, Kim. Você está com a corda toda. Kim abriu um grande sorriso e continuou, seu nervosismo desaparecendo aos poucos. De qualquer maneira, uma vez atendidos os 2 níveis básicos de necessidades, os sentimentos de pertencer à empresa e de ser amado tornam-se necessidades incentivadoras. Eu me recordo que isso inclui a necessidade de fazer parte de um grupo saudável, com relacionamentos acolhedores e saudáveis. Uma vez satisfeitas essas necessidades, o estímulo vem da autoestima, o que inclui a necessidade de sentir-se valorizado, tratado com respeito, apreciado, encorajado, tendo seu trabalho reconhecido, premiado e assim por diante. Você está falando da necessidade de colo, disse o sargento. Concluirei, a enfermeira prosseguiu sorrindo. Uma vez satisfeitas essas necessidades, a necessidade passa a ser de autorrealização, que muitos lutaram para tentar definir. O que concluí foi que autorrealizar-se é tornar-se o melhor que você pode ser ou é capaz de ser. Nem todos podem ser presidentes da empresa ou o melhor aluno da sala, mas todos podem ser o melhor empregado, jogador ou estudante possível. E se compreendo corretamente o que Simeão disse, o líder deve incentivar e propiciar condições para que as pessoas se tornem o melhor que podem ser. Acredito que o Chuck, da retroescravadeira, nunca será presidente da companhia. Entretanto, podemos incentivá-lo para que seja o melhor operador possível de retroescavadeira. Seja como for, isso agora soa familiar, não é, Greg? O pregador riu. Não é este o tema da canção do exército naqueles comerciais que nos levam à loucura? Vamos cantá-lo para o Greg? Para finalizar o dia, saímos pela porta marchando e cantando o jingle do exército que mencionava que as pessoas precisam atingir a própria excelência. Muito bom, né? O livro traz muitos ensinamentos. Importante a gente recapitular alguns deles. Ainda que o capítulo fale sobre paradigmas, e logo no início eles tratam sobre a importância da escutativa novamente, mas especificamente sobre as interrupções. O quanto John não é um bom ouvinte e que ele interrompeu Simeão logo no seu primeiro encontro pelo menos 3 vezes. Isso faz com que a pessoa que está falando, ao ser interrompida, a mensagem que a gente envia é: o que você tem a dizer não é mais importante do que eu tenho para falar. Quando a gente envia essas mensagens para as pessoas, a gente está desrespeitando. E por mais que a gente diga que respeita e que admira as pessoas, são as nossas atitudes que demonstram se sim ou se não. São as nossas atitudes que demonstram o respeito, que demonstram a admiração. De nada adianta a gente falar se as nossas atitudes não demonstram isso. Neste capítulo, eles estão tratando mais profundamente sobre velhos e novos paradigmas. O ponto aqui, para o exercício da liderança, é o líder estar em constante observação sobre o velho e o novo. Desafiar as ideias, desafiar os processos, desafiar aquilo que é o padrão. A gente precisa constantemente revisar as nossas atitudes, revisar as nossas práticas, sob pena de ficarmos para trás, ficarmos obsoletos no mercado. O mundo, o contexto, a vida, as pessoas mudam e a gente precisa acompanhar. Se tem uma coisa que é constante, é a mudança. E a gente precisa acompanhar essa mudança, este progresso. Tem uma história muito legal, a história de um casal que estava preparando uma noite maravilhosa, uma noite romântica. O namorado queria comer presunto frito. Então ele pediu para a namorada para que preparasse isso. Ele levou a peça do presunto, com um vinho muito saboroso,
E ao receber a peça de presunto, a namorada abriu, tirou da embalagem e cortou os 4 cantos do presunto. E o namorado ficou cismado com aquilo, perguntou: por que você cortou os 4 cantos do presunto? E ela disse, prontamente: é porque presunto frito se faz assim. É assim que sempre foi feito presunto frito. E ele perguntou: mas quem foi que te disse que presunto frito se faz assim? A minha mãe me disse isso. É assim que se faz presunto frito e sempre foi feito assim. Ele não ficou satisfeito com a resposta e resolveu, em outro dia, perguntar para sua sogra: sogra, como que a senhora faz presunto frito? E ela disse: eu pego a peça do presunto e corto os 4 cantos da peça para que eu possa preparar o prato. Ele disse: mas por que você corta os 4 cantos do presunto? E ela disse: porque presunto frito se faz assim. Sempre foi feito assim presunto frito. Ele perguntou: mas quem foi que disse isso? A minha mãe. Minha mãe sempre fez assim e é assim que se faz presunto frito. Ele, ainda não satisfeito, foi perguntar para a vovó: vovó, como que a senhora faz presunto frito? Olha, eu pego a peça do presunto, corto os 4 cantos e preparo o presunto frito. Ele perguntou: mas por que a senhora faz isso? Olha, porque minha frigideira é pequena e não cabe a peça inteira. Por isso eu corto os 4 cantos do presunto. E a filha e a neta seguiram fazendo o mesmo processo sem se perguntar por quê. O processo precisa ser revisto constantemente, porque aquilo que em algum momento é uma verdade absoluta, em outro momento, em outro contexto, em outra situação, pode não ser. E quantas vezes a gente fica repetindo as nossas práticas, repetindo as nossas atitudes, vícios de comportamento, porque sempre foi feito assim. Você já deve ter ouvido isso. Isso sempre foi assim e é assim que se faz. Não pergunte mais. Não questionar o porquê, não questionar a razão pela qual a gente age de determinado modo, faz com que a gente frite o presunto cortando os 4 cantos, tendo desperdício de tempo, de energia. Tudo isso que foi dito sobre velhos paradigmas acabam introduzindo o assunto a seguir, que é os organogramas, as hierarquias, as culturas organizacionais baseadas no comando e controle. Isso vem de muito tempo, como no próprio livro diz, comando e controle. Alguém manda e outro obedece. Só que esse paradigma mudou por conta da evolução, por conta da disseminação e do acesso à informação e ao conhecimento através da internet. As pessoas já percebem que o melhor modelo não é esse, e que o modelo de liderança que é aceito é aquele que é reconhecido, aquele que influencia as pessoas, não aquela pessoa que parece que está na época do capataz, que obrigava as pessoas a trabalharem arduamente, dando seu sangue e suor lá nas lavouras, nos campos. Isso não funciona mais. As pessoas querem e exigem alguém que seja íntegro e que possa ser admirado. A questão é como que a cultura organizacional lida com isso. Porque graficamente é muito legal. Eu posso colocar um organograma com linhas de subordinação e na cultura organizacional ter a permissão, a possibilidade das pessoas se interrelacionarem, se comunicarem livremente, sem esse peso do comando e controle. Ao mesmo tempo, eu posso ter estruturas e gráficas diferentes do organograma, mas que a exigência, a hierarquia, o controle sobre as pessoas, ele é permanente. Responde aí, você gosta de ser controlado? Você gosta de se sentir controlado? Eu não gosto de me sentir controlado. Eu gosto de que existam mecanismos e que existam estruturas que me informem e me orientem sobre qual é o caminho a ser seguido, o que pode e o que não pode ser feito. Porque
Imaginemos, se sou íntegro, se quero fazer a coisa certa, por que eu faria de forma errada? A forma errada ela acontece quando alguém ou tem um desvio de integridade ou ela simplesmente falhou. E a falha, ela é comum, a falha e o erro, ele vai acontecer, porque somos seres humanos. Agora, o excesso de controle e o controle ineficiente para que a gente tenha as letras miúdas todas controladas no detalhe, eu acho, no meu entendimento, isso é pouco eficiente, pouco produtivo. Vamos pensar o que isso agrega. Qual o objetivo disso? Uma instituição, uma empresa, uma organização, ela tem uma missão. E se tudo aquilo que a gente faz não contribui para o alcance dessa missão e das estratégias organizacionais, por que a gente está fazendo? Não faz sentido a gente fazer coisas e executar atividades que não contribuem de alguma forma para o cumprimento da missão, visão, para o propósito, para as estratégias. E o que a gente mais vê é isso, são pessoas fazendo coisas para controlar coisas que não agregam valor, processos e atividades que tornam a instituição cada vez mais pesada. A instituição fica muito burocrática e as pessoas começam a desanimar porque não veem sentido naquilo que estão fazendo e nem da forma como estão sendo controladas. E essa reflexão sobre a quem a gente deve agradar na empresa, o cliente ou o chefe? Essa dá uma boa discussão. Eu me recordo de muitas entrevistas que fiz e uma das perguntas que eu costumava fazer é: você tem um dilema, você tem um trabalho para entregar porque o cliente está esperando e você recebe uma determinação da sua chefia para que faça algo que você sabe que não é tão importante assim, na sua opinião não é tão importante assim, mas que isso vai impactar na sua entrega para o cliente. O que você faz? Normalmente as pessoas responderiam que fariam o que o chefe pediu, afinal de contas ele é o chefe. Ele é que sabe definir as prioridades, ele que sabe o que precisa ser feito. Teve um rapaz que respondeu um dia de forma brilhante essa pergunta. Ele me disse: eu perguntaria ao meu chefe se ele realmente deseja que eu interrompa o trabalho que o cliente está esperando, porque talvez o meu chefe tenha uma percepção ou que tenha alguma coisa que eu não estou vendo. E se eu não estiver vendo, eu preciso entender o que é que eu estou fazendo aqui e por que aquela atividade que meu chefe me pediu, ela é mais importante agora do que atender o cliente. Bela sacada, né? Foi muito legal. Por fim, o livro começa a trazer um modelo de liderança servidora. A importância de servir aos outros, de servir as pessoas, servir aos clientes, os clientes serem servidos pelos empregados, os empregados serem servidos pelos supervisores. É a diferença entre fazer as vontades e atender às reais necessidades, aquilo que as pessoas efetivamente precisam. Porque não é raro de acontecer em que as pessoas queiram impor as suas vontades. Quando a gente acredita no modelo da liderança servidora e a gente começa a atuar dessa forma, algumas pessoas, uma pequena minoria, que entende que, poxa, esse líder é um líder fraco, ele deixa as pessoas fazerem o que querem. E não é isso. Liderança servidora é atender às necessidades de alguém, as necessidades que a pessoa tem para desempenhar o seu trabalho, para fazer melhor o seu papel, para ter melhores resultados, mas não é atender às suas vontades. E algumas pessoas, como eu disse, felizmente a minoria, querem impor as suas vontades sobre o líder. E nesse momento é importante que o líder se posicione educadamente, respeitosamente, mas que se coloque qual é o seu papel, o que pretende fazer e a diferença entre atender às vontades e atender às necessidades, o que efetivamente a pessoa precisa para entregar um belo trabalho.
Veja a importância de estabelecer limites e regras para a atuação, para o convívio. Tudo isso faz parte de atender às necessidades. Não é uma vontade. As pessoas não querem isso, mas elas precisam. As pessoas precisam que exista um ambiente com regras, com limites e que isso seja respeitado. A importância das pessoas entenderem qual é o impacto do seu trabalho e a importância de seguirem as regras, de obedecerem os limites. É um conjunto de liberdade com responsabilidade. Quando a gente tem essas duas palavras em conjunto, liberdade com responsabilidade, a gente começa a ter times mais autônomos, mais independentes e que produzem em velocidade de cruzeiro. A gente não precisa o tempo todo estar intervindo, o tempo todo estar e direcionando a equipe. Estabelecer claramente os limites, as regras do jogo, ajuda muito para que a gente tenha atendidas também as necessidades das pessoas. Certamente elas não querem, mas elas precisam. O papel do líder, em última análise, é fazer com que o seu liderado seja o melhor que ele puder ser.